Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Com esta oração eu venho cumprimentar a todas as pessoas que estão ouvindo essa transmissão, em qualquer parte, em qualquer país onde eles estiverem, que o Espírito Santo esteja na direção da vida de cada um, que a bênção do Senhor venha alcançar a cada vida, em nome de Jesus. Eu estou muito feliz, porque nesse final de semana estive lá em Itamarana, na região ali, e também na aldeia Apucaraninha, pregando para os indígenas, coisa maravilhosa, onde Deus operou milagres extraordinários. Vocês precisam ver quanto Deus operou ali naquela região, que Deus tem dado graça ao povo, ficou maravilhado pelas bênçãos que Deus operou na vida do povo ali em Itamarana, e na região de Apucaraninha. Eu fui lá simplesmente para pregar lá na aldeia, e a missionária abençoada, ela pediu para que eu pudesse ir na sexta para pregar lá na igreja. Eu fui e preguei na sexta, e no sábado aí era o dia que eu preguei lá na aldeia. Foi uma maravilha, precisa de ver. O culto em ar livre, porque na igreja não cabia o pessoal, então a gente colocou em ar livre, mas foi muito bom, e os crentes e os índios ficaram maravilhados, porque eles viram Deus operar na vida das pessoas lá, milagres acontecendo assim instantaneamente, Deus abençoando, curando colunas, curando vários tipos de problemas. E pessoas que chegavam sem conseguir andar, sem conseguir se levantar, a gente colocava a oração em liturgia e eles se levantavam e iam embora felizes da vida, gloriando e glorificando a Deus. Foi muito bom este final de semana ali naquela região. Então, agora já no dia 18 que vem, agora do mês de setembro, eu vou estar no Rio de Janeiro, ali no Rio das Ostras, na fazendinha ali, fazendo a obra do Senhor Jesus, que nós temos também várias igrejas no Rio de Janeiro. Então nós vamos estar lá. Eu, o missionário José Ada, é o meu convidado, é o meu amigo, o meu segundo vice, e ele vai estar junto comigo lá no Rio de Janeiro. E eu estou muito feliz, porque sei que Deus tem muitas obras para realizar. Mas para vocês hoje, a minha Bíblia está aberta no livro de João, no capítulo 8, e no versículo 1. No primeiro 11, diz assim: Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei de Moisés, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, o que diz? E isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus inclinando-se, escrevia com os dedos na terra, e como
perseguir, dando-lhe. Endireitou-se e disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E tornando-se a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um, e a começar pelo menos mais velho até ao último, ficando só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. Olha, irmão, essa palavra é muito interessante, porque às vezes as pessoas julgam o outro sendo mais pecador, mais errado do que o outro. Então, aqui ele disse que Jesus estava tranquilo, sem problema nenhum. De repente aparece um problema desse gênero na vida de Jesus. Olha bem, que tinha Jesus com essas coisas? Mas as pessoas queriam uma forma de poder condenar Jesus, de poder deixar Jesus em situação difícil. Mas eu quero dizer para você, se você for uma pessoa de oração, se você é uma pessoa de visão, você passa por situação difícil sim. Você acha que Jesus não passou por situação difícil? Jesus passou por situação, porque só Jesus sabe, não, que passou. Mas quando chegaram aqueles homens, falou: agora vamos pegar Jesus de uma forma para ver o que ele faz. Quero dizer para você que Jesus ele não veio mudar a lei, e sim cumprir. Nessa palavra, Jesus estava cumprindo a lei. Segundo os cananeus, o pessoal que se levantava contra Jesus, eles tinham uma outra visão, né? Mas Jesus veio unicamente para cumprir a lei. E para cumprir a lei, o que ele fez? Ele não impediu que o povo jogasse pedra naquela mulher. Ele não fez nada disso. Ele simplesmente cumpriu a lei. Ele jogou uma palavra de advogado da justiça, porque ele é o nosso advogado de justiça. Então, o que ele disse? Quando as mulheres trouxeram aquela mulher, Jesus estava tão tranquilo, estão, né, conversando, ensinando, trouxeram aquela mulher e colocaram no meio da multidão. E disseram para Jesus: mestre, essa mulher foi apanhada adulterando. Segundo Moisés, ela tem que ser apresentada até a morte. E o Senhor o que diz? O que você acha que Jesus poderia dizer? Se fosse você no lugar de Jesus, o que você faria? O que você diria? Só que Jesus é sábio, Jesus é Deus, Jesus é amor, Jesus é verdade, Jesus é vida. E jamais Jesus ia permitir que uma pessoa fosse sacrificada pelas obras do inimigo que lutava contra ela. Entendeu? É por isso que hoje Deus me deu para a glória do Senhor Jesus e para a minha felicidade, Deus me deu o poder de expulsar demônios, destruir as obras malignas, fazer até morto levantar, né? Então Deus me deu essa honra e essa glória. Eu sou muito feliz com Jesus por isso. Então, o que Jesus disse? Examinai vós cada um. Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Jesus não impediu daquela mulher ser apedrejada, entendeu? Jesus simplesmente colocou na cabeça daquele povo a realidade, a lei e a justiça. Aí eles começaram a examinar, todo mundo tinha, né? Aí foram saindo,
e deixou aquele monte de pedra lá, e Jesus, quando inclinou, disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Não te condenaram? E ela disse: não, Senhor. Ele disse: então vai, porque nem eu te condeno, vai e não peque mais. Daquele dia em diante, aquela mulher passou a seguir os passos de Jesus, ajudar Jesus, foi contribuinte de Jesus na obra onde Jesus andava, porque ela não tinha como pagar a bênção, o livramento que Jesus deu para ela. Então ela trabalhou o resto da vida dela em prol da obra do Senhor Jesus. E para ter a realidade de tudo, no dia que Jesus ressuscitou, foi ela que estava lá, entendeu? Foi ela que soube primeiro que Jesus tinha ressuscitado. Nem Maria, que era a mãe de Jesus, não estava lá na hora, mas ela seguiu os passos de Jesus, ela andava com Jesus, ela amava Jesus de uma forma especial. Agora eu te pergunto para você, às vezes você está em situação difícil, sem saída, mas você ama Jesus? Você faz o sacrifício por Jesus? Tem gente que nem um dízimo ele dá, porque acha que Deus não precisa, mas não é Deus que precisa do dízimo, não. É a obra do Senhor que precisa para que a gente possa fazer. Olha bem, eu estive lá na União por Academia, Deus operou um milagre extraordinário que dinheiro não paga, entendeu? Dinheiro não paga o milagre que Jesus faz, irmão. E Jesus usa a gente para fazer. Eu sou privilegiado de Deus por nesse momento, porque eu tenho orado e Deus tem respondido, Deus tem feito milagres extraordinários. Aonde eu passo, Deus opera milagre. Mas por quê? Porque a gente tem um propósito com Deus. Buscar ao Senhor, trabalhar em favor dos mais humildes, dos mais simples, e alcançar aquilo que eles não têm condições de alcançar. Muitas das vezes, quando eu estive ali naquela região, se você vê a situação, não é fácil, mas Deus tem cuidado daquele povo ali, irmão. Olha bem, e para a glória de Jesus, nós vamos estar com mais de 50 indígenas aqui na convenção no dia 15 e 16 de novembro, porque eles amaram de uma forma tão grande que não é brincadeira. Eles abraçaram a renovação da aliança, entendeu? Porque muitos ministérios passaram por ali, enganaram eles, mas a gente entrou com um propósito. Hoje nós temos uma missionária ali em Itamarana, que ela sustenta assim, na região pelo trabalho que ela faz, né? Mais de 300 famílias. Você sabe o que é isso? Toda segunda e quinta-feira, parece, ela vai no Ceasa, traz caminhão de coisas para o povo comer. Ela faz um trabalho que poucas pessoas fazem, né? Muitos perdem muito dinheiro, mas não faz o que ela faz, entendeu? Eu prezo muito a missionária Érica ali em Itamarana, porque ela tem um trabalho incansável, um trabalho difícil, muito, e o povo ama ela de uma forma especial, e nós também amamos, né? Porque sabemos que ela é uma guerreira, ela é uma batalhadora, ela ganhou a aldeia para a renovação da aliança, e está ganhando a aldeia de Água Branca, e está querendo, e vai ganhar a aldeia também lá de Ortigueira. A gente está trabalhando nesse sentido. Eu liberei pessoalmente, né, para que ela trabalhe as portas, se abre, aonde ela conseguir alcançar, que ela vai e investe, não tem ninguém que possa impedir, não, porque o líder, na realidade, é o presidente, o fundador dessa igreja, sou eu. E eu dando a liberdade, ela pode fazer aonde ela quiser, né? Desde que seja um trabalho que nem ela está fazendo, trabalho de ajuda, de prosperidade, de bênção, de acolhimento, né? De matar a fome da pessoa. Não é fácil, mano, trabalhar dessa forma, não. Ela hoje, segunda-feira mesmo, ela saiu 6, 7 horas, 8 horas, ela foi para o Ceasa buscar um caminhão de alimentação para o povo dali da região.
Então é um trabalho incansável, ela faz 2 vezes por semana ali na região. Agora imagina quando ela começar a fazer em Água Branca também, que é uma aldeia de Água Branca, e a aldeia de Ortigueira, vai aumentar o problema. Mas a gente tem liberado e Deus tem abençoado. Ela trabalha sempre tudo corretamente com o CNPJ da igreja para buscar, porque senão ele não libera as coisas, né? Como assim. Mas graças a Deus ela faz um trabalho muito especial. Ela está de parabéns, ela, o pastor Paulo ali, o esposo dela, trabalham incansavelmente. E estamos construindo a igreja em Tamarana. Estamos começando a construir, está na fundação ainda. Se alguém puder também ajudar de uma forma, assim como ela ajuda tanta gente, se alguém puder ajudar na construção, com saco de cimento, com cal, com areia, com pedra, com tijolo, vai ser muito bem-vindo para a honra e a glória do Senhor Jesus, porque eu sei que não é fácil construir. Eu sei porque até hoje eu estou construindo a avenida, já faz 12 anos que eu comecei a obra, até hoje eu estou construindo ainda, e não é fácil construir, mas Deus está no controle, e Deus vai dar graça, e nós vamos ter a nossa sede lá em Tamarana, ok? Que Deus abençoe a todos. Olha bem. Então, quando Jesus estava bem tranquilo, chegaram os perseguidores. Mestre, esta mulher foi pegada adulterando, segundo Moisés, que era apedrejado até a morte. Eu disse, não. Aquele que não tiver nenhum pecado, atire a primeira pedra. Quando Jesus levantou, disse, mulher, onde estão os seus pecadores? Eles não te acusaram? Ele disse, não, Senhor. Nem eu te acuso, porém vai e não peque mais. A partir daquele dia, aquela mulher começou a seguir os passos de Jesus. Às vezes você vive numa situação difícil e Deus te dá um livramento, Deus te dá uma bênção, mas você não percebe os passos de Jesus. Você não caminha com Jesus. Você quer simplesmente a bênção. Aqui na igreja já chegou um monte de gente aqui, que Deus abençoou, Deus curou, Deus abriu porta, Deus deu emprego, Deus deu tudo e viraram as costas para Deus, né? E aí? Quando o inimigo cercar ele de novo, será que ela vai ter a mesma oportunidade? Às vezes, irmão, as pessoas querem somente a bênção. Julga você de qualquer maneira. Chega na igreja, mas a igreja é simples, a igreja é pequena, não tem muita gente, né? Que é o uau-uau. Não é o uau-uau que vai fazer você ser feliz, não. É a oração, é a unção, é a bênção, é o poder. E aqui na renovação da aliança, para a glória de Jesus. Não para a minha forma, não. É para a glória de Jesus. Deus tem operado maravilhas, milagres extraordinários. E vai continuar operando, porque aonde eu piso, irmão, Deus abre as portas, Deus abençoa o chão daquele lugar e Deus opera milagres extraordinários. Porque eu tenho certeza disso, tenho prova disso. Pode perguntar para onde eu for, aonde eu estiver. Eu posso até passar, se vocês precisarem, quiserem saber, aonde eu tenho andado e o que Deus tem feito. Entendeu? Eu já tenho orado por mortos que se ressuscitaram, eu tenho orado paralíticos que têm andado, pessoas que chegam entrevadas. Nesses tempos atrás mesmo, eu estive lá em Tamarana, um cara caiu no caminhão, o caminhão passou em cima dele, eu fiz uma unção na coluna dele, o médico condenou ele que ele nunca mais ia andar. Hoje o homem está andando, está indo, está procurando serviço já para trabalhar, porque Deus é fiel, irmão. É assim, onde eu passo, Deus tem abrido portas, Deus tem feito maravilhas e milagres extraordinários. Às vezes o povo da região mesmo, às vezes eles ficam influenciados em cheio de mentira, cheio de propaganda. Não é propaganda não é o milagre que faz a obra, não é propaganda não. Você tem que entender que quando aqueles homens chegaram, hoje Moisés falou, ele fez uma propaganda, né? Mas Jesus vai e não perde mais. A partir daquele dia,
aquela mulher passou a seguir os passos de Jesus. Tanto que ela foi tão privilegiada que no dia que Jesus foi ressuscitado, ela foi a primeira que estava lá, porque ela amou Jesus. Às vezes a pessoa recebe a bênção, mas não ama a bênção, não ama Jesus, não tem caráter para se amar, então é difícil. Eles só querem aproveitar dele, né? Isso existiu no passado, está existindo agora e vai existir até o fim dos tempos, mas Deus é fiel. Eu só quero dizer para você uma coisa: toma muito cuidado, porque Jesus está voltando. Examina a sua vida, o seu comportamento para com Jesus, para ver se isso que você está fazendo, que você está vivendo, agrada ao Senhor, né? Eu oro todo dia, eu sou falho, eu não sou diferente de ninguém não, mas eu oro todos os dias, toda madrugada, às vezes 2, 3 vezes na madrugada da noite, e eu oro por todos os membros da igreja, eu oro por todas as pessoas que necessitam, e eu peço para que Deus perdoe as minhas falhas, as minhas necessidades, que o Senhor tenha compaixão de mim, que o Senhor possa me cobrir com as bênçãos dos céus e perdoar nossas falhas, porque somos falhos. Não existe homem que não tenha falha, não existe mulher que não tenha falha, mas existe o temor de Deus, que é importante que você se coloque diante de Deus, humilhando diante de Deus, para que Deus possa te perdoar. Está entendendo? Não é Deus me perdoa, não é isso não. Jesus, eis-me aqui diante de ti, Senhor. Tem misericórdia de mim, porque a tua palavra diz que a tua grande misericórdia é a causa de não sermos consumidos. Deus, opera, ajuda, me abençoa, me equilibra, me ensina a andar nos seus caminhos, nos seus passos. Guia-me, Senhor, pelos seus caminhos, pelas suas veredas, porque eu preciso de ti. Está entendendo? Essa é a realidade. Poucos crentes oram dessa forma. Todos os crentes pedem isso. Poucos crentes buscam: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Espera lá. Queira primeiro ser protegido por Deus. Queira primeiro ser perdoado por Jesus, para depois você pedir aquilo que você necessita. Eu preciso pedir primeiro o meu perdão, para depois pedir a minha cura. Você está entendendo, irmão? Porque às vezes a minha enfermidade, às vezes é por causa do meu pecado. Então eu preciso primeiro pedir o perdão do Senhor, para depois eu pedir a minha cura, a minha libertação, a minha saída, a minha prosperidade. Aí que a gente tem que entender as coisas. Mas infelizmente o crente não pensa assim. 99% dos crentes não pensam assim. São poucos crentes que têm temor de Deus. Eles querem a bênção, mas não querem Jesus. Essa é a realidade. Me perdoa se eu estou a dizer, tocando na tua ferida, irmão. Mas a realidade é essa. Se doeu, se sangrou, busque em Deus que ela vai parar. Entendeu? Aí você vai entender. Quando você entrar nessa realidade, nessa visão que eu estou te passando, você vai ver que Deus vai começar a trabalhar na sua vida de uma forma especial e você vai ser muito feliz em nome de Jesus. Eu estava orando com um rapaz, né, que novo, sofreu um acidente, ficou paraplégico, não andava. Agora ele já está andando com caminhador assim, mas está andando. E eu creio que em pouco tempo ele vai estar andando, dirigindo, trabalhando, fazendo o que ele sempre fez, né? Por quê? Porque Deus é Senhor. A gente tem o amor de orar. Eu desejo, irmão, que quando eu vejo uma causa impossível, eu entro na guerra, entendeu? Eu entro na batalha, porque eu quero ver aquela pessoa vencer. Só que eu já fiz isso aqui em Maringá, tantas pessoas, e todos eles abandonaram a Deus e a igreja, e não deram valor na gente. Eu não quero galardão, eu quero que ele seja glorificado o nome do Senhor Jesus. Amém? Mas
que às vezes a gente sente alguma coisa, sente sim, porque, puxa vida, a gente faz tanto, a gente dá a vida, a gente dá tudo, a gente dá o amor, dá o carinho, dá a oportunidade, dá tudo que a pessoa precisa. E quando você menos espera, a pessoa abandona você, você fala, na rua, cachorro, fica aí, é a mesma coisa, entendeu? Então, isso tem acontecido aqui em Maringá muitas vezes, mas, glória a Deus, chega uma hora que eles vão precisar novamente, e eu vou estar aqui para orar e dar o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma proteção, da mesma forma, ok? Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Se os inimigos não te apedrejou, nem eu vou te apedrejar, amém? Fica com Deus e Deus abençoe. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Glorioso Deus e eterno Pai, Senhor Jesus de Nazaré, eu não estou fazendo, Senhor, dessa mensagem um desabafo, mas eu estou falando, Senhor, da realidade do que acontece. Jesus, nesta hora, Pai, aonde estiver uma pessoa, não importa qual seja o seu clero religioso, não importa qual o tipo de ministério que ele segue, mas que o Senhor alcance aquela pessoa que está sofrendo, aquela pessoa que está desesperada, desenganada, desanimada, Senhor. Entra com providência, traga a cura, a libertação, a saúde, a paz, a alegria. Entra nos lares de cada um, Jesus. Em qualquer parte do mundo, neste universo, meu Deus, aonde estiver uma pessoa enferma, traga a cura, a libertação, saúde, paz e alegria. Deus, muda a história do teu povo que está sofrendo, Jesus. E tinha, Senhor, nesse momento, Pai, que este povo precisa de Ti. Eis-me aqui, Senhor, diante de Ti para clamar em favor dessas vidas. O Senhor conhece o meu coração, a minha vida e o meu ser. O Senhor conhece os meus passos, os meus caminhos, as minhas dificuldades. O Senhor sabe de todas as coisas, Pai. E o Senhor conhece a vida de cada um ser humano que existe na face da terra. E é por isso, Senhor, que eu te peço que aonde estiver aquela pessoa necessitada, Senhor, de uma bênção, entra com providência, muda a história dele, restaura a carne, o sangue, os nervos, os ossos, a vida, dê uma esperança de salvação na vida de cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Com essa oração eu quero cumprimentar você e dizer que a renovação da aliança está aqui em Maringá 7, na rua Pioneiro Antônio Bernardes, 555, no Jardim de Azuis. Se você precisar de uma bênção, de um milagre, é aqui que você vai encontrar em nome de Jesus. Fico com Deus e até a próxima.